Fomos empurrados de um penhasco. Mas o que meus filhos esconderam por 25 anos foi ainda pior. Eu sobrevivi, mas meu Ricardo não. Por todos esses anos, a dor nos meus ossos foi uma lembrança constante daquele vento frio e da queda. Mas a dor da traição, essa sim, é a que me impede de dormir. Meus filhos, Luiz e Clara, me visitavam todo domingo. Traziam flores, perguntavam da minha saúde e seus olhos me diziam mentiras. Eles choraram no enterro do pai com uma tristeza que parecia de verdade. Eu acreditei neles. Eu, a mãe deles, acreditei na peça que eles encenaram por um quarto de século. Antes de continuar minha história e revelar como a minha vingança começou, se inscreva no canal para não perder nenhum detalhe deste plano que arquitetei durante anos. Ative as notificações para ser avisado quando o próximo vídeo for lançado e acompanhe cada passo desta jornada. Prepare-se para se surpreender. Eu vivo nesta mesma casa, de onde consigo ver as ondas quebrando lá embaixo, no mesmo lugar onde minha vida acabou e começou de novo. Eles acham que sou uma velhinha frágil, que depende dos seus cuidados falsos. Mas a minha mente nunca envelheceu e ela se lembra de tudo. A gota d'água foi uma carta anônima que chegou semana passada, sem endereço, sem nome, só uma frase que confirmou o que meu coração já suspeitava. A verdade não estava só no empurrão, mas no motivo por trás dele. Um motivo egoísta ligado a dinheiro e poder que eles nunca quiseram que eu soubesse. Aquele pedaço de papel tremeu em minhas mãos, mas não era de fraqueza, era de raiva. Uma força que eu não sentia há muito tempo tomou conta de mim. A mulher triste que esperava a morte em uma cadeira de balanço se foi. No lugar dela, nasceu a mãe que vai cobrar a dívida. Eles roubaram meu marido, minha felicidade e minha confiança. Agora eu vou tirar deles a paz que eles nunca mereceram ter. Meu plano de vingança não será rápido como uma queda. Será lento, cuidadoso e eu vou saborear cada segundo. Eles vão aprender que o pior erro não foi me empurrar, foi não terem certeza de que eu tinha morrido. O primeiro passo do meu plano começou no domingo seguinte. Quando Luiz e Clara chegaram, com suas flores baratas e sorrisos falsos, eu não estava na cadeira de balanço na varanda como sempre. Eu os esperei na sala de estar, sentada em uma poltrona antiga que era do Ricardo, com uma caixa de fotos velhas no meu colo. Eles pararam na porta surpresos. A rotina quebrada já era uma pequena vitória. Mãe, a senhora está bem? Clara perguntou com aquela voz que ela usa para falar com crianças e velhos. Eu sorri, um sorriso fraco que pratiquei no espelho. Estou ótima, minha filha. Só estava vendo umas coisas antigas. A memória da gente começa a falhar, sabe? Eles se sentaram, desconfortáveis. Eu comecei a lhes mostrar fotos de propósito. Fotos deles pequenos, com o pai. A cada foto eu contava uma história, mas mudava um pequeno detalhe, algo que eu sabia que estava errado. Eu via a troca de olhares entre eles, a dúvida. Estaria a velha mãe finalmente perdendo a cabeça? Era exatamente o que eu queria que eles pensassem. No meio da nossa conversa, eu peguei um envelope vazio que estava na mesinha ao lado. Ah, que coisa estranha, eu disse, como se tivesse acabado de lembrar. Chegou uma carta para mim esta semana, sem nome, sem endereço de quem mandou. Falava de coisas antigas, dos negócios do pai de vocês. Não entendi nada, meu cérebro já não é o mesmo. Eu vi o pânico passar pelos olhos de Luiz por um segundo, antes que ele o escondesse. Clara forçou um riso. Deve ser engano, mãe. Jogue isso fora. Eu concordei com a cabeça. É o que vou fazer, mas guardei o envelope de volta na caixa, bem à vista. A semente estava plantada. Na segunda-feira, depois que eles foram embora, sentindo pena da pobre mãe confusa, eu fiz minha primeira ligação em anos para alguém que não fosse um médico. Afonso era o antigo advogado e melhor amigo do meu Ricardo. Meus filhos o afastaram dos negócios logo depois do enterro, dizendo que ele era da velha guarda. Eu sabia que ele nunca gostou dos dois. Encontrei o número dele em uma agenda antiga do Ricardo, com a tinta já fraca. Quando ele atendeu, usei minha voz mais frágil. Afonso, é Isabela. Desculpe incomodar depois de tanto tempo, mas eu estou tentando organizar uns papéis e estou tão confusa. Ele foi gentil, disse que não era incômodo algum. Marcamos um encontro para a semana seguinte. Eu não disse que era sobre vingança. Disse que era sobre meu testamento. Uma mentira que qualquer velho amigo acreditaria. Meu plano não era sobre gritos ou acusações. Era sobre silêncio e precisão. Comecei a pedir ao meu gerente de banco, um rapaz novo que não conhecia a história da minha família, cópias de extratos e documentos antigos, coisas de 25 anos atrás. Eu dizia que era para um livro de memórias que eu estava escrevendo para deixar para os netos. Era uma desculpa perfeita. Ninguém questiona uma velhinha querendo relembrar o passado. Cada papel que chegava era uma peça do quebra-cabeça. Eu passava as noites na mesa da cozinha com uma lupa, comparando assinaturas, vendo transferências de dinheiro que Ricardo nunca mencionou. Aos poucos, o motivo egoísta que a carta anônima
anônima falava começou a tomar forma. Não era apenas um empurrão de um penhasco. Foi um roubo cuidadoso, planejado meses antes. Eles não queriam apenas o poder, queriam apagar o pai da história da empresa que ele construiu. Comecei a mudar a casa também. Coloquei um grande retrato do Ricardo na sala de jantar, bem na parede em frente à cadeira onde Luiz sempre sentava. Eu via como ele desviava o olhar durante as refeições de domingo. Comecei a usar o perfume do meu marido, um cheiro amadeirado que enchia a casa. Eu queria que a presença dele fosse uma assombração constante para eles. Em uma noite, durante o jantar, eu olhei para a cadeira vazia do meu marido e disse, em voz alta, Ricardo, querido, você acredita que a Clara não se lembra das nossas férias naquela casa do lago? Clara engasgou com a comida. Luiz ficou pálido. Eles achavam que eu estava ficando louca falando com os mortos, mas eu não estava. Eu estava falando com eles. Estava mostrando que mesmo morto, o pai deles ainda estava ali e ele, através de mim, iria cobrar a dívida. Eles me subestimaram por 25 anos. Agora, iriam aprender lentamente que a mente de uma mãe traída nunca esquece e, principalmente, nunca perdoa. A queda deles seria muito mais longa e dolorosa do que a minha e eu estaria aqui para assistir a tudo. O encontro com Afonso foi marcado para uma quarta-feira, no escritório antigo dele, no centro da cidade. Eu não ia lá há mais de 25 anos. Luiz e Clara sempre mandavam um motorista me levar aos lugares. Um jovem que me tratava como um pacote frágil, mas para essa ocasião eu precisava de discrição. Chamei um táxi, um daqueles de ponto, cujo motorista era um senhor de bigode branco que mal me olhou. Foi perfeito. O prédio era o mesmo, com aquele elevador de grades que rangia como um velho reclamando. O cheiro de papel antigo e café forte no corredor me trouxe de volta a uma época em que minha vida ainda era inteira. Afonso me esperava na porta de sua sala. Estava mais velho, claro, os cabelos completamente brancos e finos, os ombros um pouco curvados, mas os olhos, por trás dos óculos de aros grossos, ainda eram os mesmos, espertos e gentis. Isabela, que bom te ver, ele disse, me ajudando a sentar em uma cadeira de couro macio que parecia ter abraçado todos os segredos da minha família por décadas. Um café? Uma água? Eu pedi água. Minhas mãos tremiam um pouco, mas não era de fraqueza, era de expectativa. Eu tinha ensaiado o que dizer, como parecer uma viúva confusa e preocupada, não uma mulher planejando a ruína dos próprios filhos. Afonso, me desculpe mesmo por aparecer assim do nada. Comecei, a voz um pouco trêmula, o que nem precisei forçar. É que, com a idade, as coisas ficam bagunçadas na cabeça. Eu estava arrumando uns papéis do Ricardo, sabe? Para o meu testamento. E encontrei umas coisas que não entendi. Eu abri minha bolsa, uma bolsa grande e antiga, e tirei uma pequena pasta. Dentro estavam as cópias dos primeiros documentos que o banco me mandou. Extratos de uma conta que eu não conhecia, com movimentações altas nos meses que antecederam a morte do Ricardo. Eu não me lembro dessa conta, Afonso. Ricardo me contava tudo, ou eu achava que contava. Eu o vi ajustar os óculos e pegar os papéis. O silêncio na sala era pesado, quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio de parede. Ele analisou cada folha, a testa franzida. Isabela, isso é estranho, ele disse por fim. Essa conta foi aberta em nome de uma empresa, Sol Nascente Empreendimentos. Você já ouviu falar? Meu coração deu um pulo. Era o nome que a carta anônima mencionava, mas eu fingi confusão. Sol Nascente? Não, nunca. Ricardo nunca falou disso. Era dele? Afonso balançou a cabeça devagar. Não diretamente. Os sócios registrados aqui eram Luiz e Clara. A bomba foi lançada, mas eu mantive a máscara de surpresa e dor. Meus filhos? Mas eles eram tão novos. Luiz estava terminando a faculdade. O que eles fariam com uma empresa? É o que vamos descobrir, Afonso disse. E pela primeira vez vi um brilho de aço em seus olhos. Aquele era o amigo do meu Ricardo, o homem que não se deixava enganar. Isabela, você me autoriza a investigar isso mais a fundo? Discretamente, claro. Eu assenti, com lágrimas nos olhos, lágrimas que eram metade teatro, metade a dor real que nunca foi embora. Por favor, Afonso, eu só quero entender, proteger o legado do pai deles. Ele colocou a mão sobre a minha. Deixe comigo. E não se preocupe, eles não saberão de nada. Para todos os efeitos, eu estou apenas cuidando do seu testamento. Eu saí de lá me sentindo mais leve. O primeiro soldado do meu exército tinha sido convocado. Nos domingos seguintes, a tortura psicológica continuou, mas com mais requinte. Eu pedia para Clara ler para mim as notícias do jornal, especialmente a seção de negócios. Leia essa parte de novo, querida, sobre fraudes em empresas. Minha vista está
tão cansada. É incrível como as pessoas podem ser desonestas, não é? Roubar a própria família? Que coisa horrível! Eu via a mandíbula dela se apertar. Luiz, por outro lado, começou a ficar irritadiço. Ele não conseguia mais olhar para o retrato do pai. Certo domingo, ele chegou a dizer: "Mãe, esse quadro é um pouco pesado. Não acha que umas flores ficariam melhor aí?" Eu sorri docemente. "De jeito nenhum, meu filho. É bom ter seu pai nos vigiando, cuidando da gente." A palavra vigiando ficou no ar e eu vi Luiz engolir em seco. Afonso me ligava toda semana, sempre de um telefone público para não deixar rastros. As descobertas eram piores do que eu imaginava. A Sol Nascente não era apenas uma empresa, era um ralo. Eles estavam desviando dinheiro da empresa do pai, comprando propriedades e ações em nome dessa nova empresa. E o pior, Afonso encontrou documentos de venda de alguns terrenos da empresa principal vendidos para a Sol Nascente por uma fração do valor de mercado. A assinatura do Ricardo estava em todos eles, mas tem algo errado com essa assinatura, Isabela. Afonso me disse ao telefone, a voz baixa. Eu conhecia a assinatura do Ricardo como a minha. Essa é boa, mas não é ela. Foi falsificada. Meu sangue gelou. Eles não apenas o roubaram, eles usaram o nome dele para legitimar o roubo. Eles o profanaram. Com essa nova informação, eu precisava de mais peças. Lembrei-me de Valdir, o antigo contador da empresa. Um homem honesto, que trabalhou com Ricardo por 30 anos e foi um dos primeiros a ser aposentado por Luiz logo após a tragédia. Ele era um homem de hábitos. Eu sabia que ele ainda ia à mesma padaria no bairro antigo todas as manhãs. Em uma terça-feira, dispensei o motorista com uma desculpa qualquer e peguei outro táxi. Encontrei Valdir sentado em uma mesinha no canto, lendo o jornal e tomando seu café com leite. Eu me aproximei devagar. "Senhor Valdir? Sou eu, Isabela, viúva do Ricardo." Ele se levantou de um pulo, os olhos arregalados de surpresa. "Dona Isabela, que surpresa! Sente-se, por favor." Eu me sentei e comecei meu teatro. Falei da minha solidão, da minha memória falha, da minha preocupação com os rumos da empresa. Eu sei que o Luiz e a Clara são competentes, mas sinto que o jeito do Ricardo de fazer as coisas, aquele cuidado, se perdeu. Valdir suspirou, um suspiro pesado de quem guardava muitas coisas. "Dona Isabela, com todo o respeito, seus filhos são diferentes do pai deles, muito diferentes." Eu insisti com a minha voz mais frágil. "Eu encontrei uns papéis antigos de uma tal Sol Nascente. O senhor se lembra disso?" O rosto de Valdir se fechou. Ele olhou para os lados como se as paredes da padaria tivessem ouvidos. "Dona Isabela, isso é um assunto perigoso." "Eu sei," eu disse, olhando diretamente nos olhos dele. "É por isso que estou falando com o senhor. O único homem em quem Ricardo confiava de olhos fechados. A lealdade dele ao meu marido era a minha única carta, e funcionou. Ele concordou em me encontrar no dia seguinte, em um parque. Lá, sentados em um banco de praça, com o barulho de crianças brincando ao fundo, ele me contou tudo. Contou como, nas semanas antes da morte de Ricardo, Luiz o procurou com uns documentos estranhos, pedindo para ele dar um jeito nos livros contábeis. Valdir se recusou. Disse que aquilo era errado, que Ricardo nunca aprovaria. Luiz o ameaçou, disse que o tempo do pai dele estava acabando e que gente como Valdir ia acabar junto se não cooperasse. Uma semana depois do enterro, Valdir foi demitido. Mas ele, um homem desconfiado por natureza, não saiu de mãos abanando. Ele tinha feito cópias dos balanços verdadeiros e das propostas que Luiz queria que ele forjasse. Ele as guardava há 25 anos em uma caixa de sapatos no fundo do armário. "Eu sabia que um dia a verdade precisaria de uma mãozinha," ele disse, me entregando um envelope pardo e grosso. "O seu Ricardo era um bom homem, Dona Isabela. Ele não merecia isso." Eu segurei o envelope como se fosse um tesouro. Era mais uma arma para o meu arsenal. Em casa, naquela noite, eu e Afonso, em uma chamada de vídeo que ele me ensinou a usar no meu tablet, analisamos os papéis de Valdir. Eram a prova que faltava. A ligação direta entre o desvio de dinheiro, a criação da Sol Nascente e a pressão sobre os funcionários antes mesmo da morte do meu marido. O plano deles era antigo. O empurrão do penhasco não foi um ato de impulso, foi a conclusão de um projeto de roubo. Eles precisavam do controle total e Ricardo, com sua honestidade, era o único obstáculo. "Com isso, Isabela, nós podemos destruí-los," Afonso disse, a voz grave do outro lado da tela. "Podemos ir à polícia agora mesmo." "Não," eu respondi com uma calma que me assustou. "A polícia é rápida demais. A prisão é um fim. Eu não quero um fim. Eu quero um processo. Eu quero que eles percam tudo devagar. Eu quero que eles sintam o chão desaparecer sob seus pés, como eu senti." Meu plano entrou em uma nova fase. Eu precisava
precisava desestabilizá-los, fazê-los cometer erros. No domingo seguinte, durante o almoço, eu, sem querer, derramei um copo de suco nos papéis que Luiz sempre trazia em sua pasta. Ele sempre revisava coisas do trabalho na minha casa. Um ato de arrogância para me mostrar como ele era ocupado e importante. Oh, meu Deus! Me desculpe, meu filho. Que desastre! Deixe-me ajudar a secar. Enquanto ele se levantava furioso, eu peguei alguns dos papéis molhados. Um deles era o balancete atual da empresa. Eu o segurei por um segundo a mais, fingindo limpá-lo. Nossa, os números são tão grandes. O papai ficaria orgulhoso. Mas o que é essa despesa aqui, consultoria externa? É um valor tão alto. Quem são esses consultores? Luiz arrancou o papel da minha mão. Não é nada, mãe. Coisas da empresa. A senhora não entende. Claro, claro. Eu sou só uma velhinha boba, eu disse sorrindo. Mas eu vi o olhar que ele trocou com Clara. Eu tinha tocado em um nervo. Afonso, com seus contatos, descobriu em 2 dias que a tal consultoria externa era uma fachada. O dinheiro ia para uma conta no exterior, em nome de um diretor que era laranja dos meus filhos. Eles não pararam de roubar. Eles apenas ficaram mais sofisticados. A paranoia deles começou a crescer de forma visível. Clara passou a me ligar todos os dias, não mais de 2 em 2 dias. Só para saber se a senhora está bem, mãe. Se precisa de algo. Ela estava me vigiando. Luiz, nos almoços de domingo, ficava calado, tenso, respondendo com monossílabos. Ele parou de trazer a pasta de trabalho. Uma pequena vitória. Eu comecei a deixar os documentos que recebia do banco e as cópias de Valdir esquecidos em lugares diferentes. Um dia, deixei um extrato da Sol Nascente na mesinha de cabeceira do quarto de hóspedes, onde Clara às vezes descansava depois do almoço. Eu sabia que ela não resistiria à curiosidade. Mais tarde, quando fui arrumar o quarto, o papel estava no mesmo lugar, mas eu podia sentir que ele tinha sido manuseado. A isca estava sendo mordida. O passo seguinte era mais ousado. Eu precisava de uma testemunha ocular do medo deles. Convidei minha sobrinha Lúcia, filha da minha falecida irmã, para passar uns dias comigo. Lúcia era uma boa moça, mas um pouco fofoqueira, o que a tornava perfeita para o meu plano. Ela não sabia de nada, claro. Para ela, eu era apenas a tia velhinha e solitária que precisava de companhia. No domingo, com Lúcia presente, eu retomei o assunto da carta anônima. Lúcia, querida, você que é mais nova, talvez entenda. Eu recebi uma carta um tempo atrás tão estranha. Falava de uma empresa com o nome de Sol Poente? Não, Sol Nascente. Isso, dizia que o Ricardo foi traído. Você acha que pode ser verdade? Gente inventa cada coisa, não é? Eu observei meus filhos. Clara ficou branca como papel. Luiz derrubou o garfo no prato, fazendo um barulho enorme. Lúcia, sem perceber a tensão, respondeu: Nossa, tia, que coisa horrível! Mas deve ser algum trote de mau gosto. Eu vi a gratidão nos olhos de Clara pela resposta da prima. Mas o estrago estava feito. Lúcia, mais tarde, me perguntou em particular: Tia, por que o Luiz e a Clara ficaram tão estranhos quando a senhora falou daquela carta? Eu suspirei, fingindo tristeza. Ah, minha filha, eles não gostam de falar do passado. A morte do pai ainda é muito dolorosa para eles. Lúcia me abraçou, cheia de pena. A semente da dúvida sobre o comportamento estranho dos primos estava plantada em uma mente que, eu sabia, iria regá-la em conversas com o resto da família. O escândalo não seria apenas legal, seria social. Eu ia destruir a imagem de filhos perfeitos que eles construíram com tanto cuidado. Afonso, enquanto isso, preparava o ataque final. Ele havia contratado, com o meu dinheiro, um perito grafotécnico, um dos melhores do país. O perito confirmou, sem sombra de dúvida, que as assinaturas de Ricardo nos documentos de venda de terrenos para a Sol Nascente eram falsificações grosseiras. Tínhamos a prova material, tínhamos o testemunho do antigo contador, tínhamos o rastro do dinheiro, tínhamos tudo. Afonso queria marcar uma reunião com eles, apresentar as provas e forçar um acordo, onde eles me devolveriam tudo em troca do meu silêncio. Mas eu recusei. Um acordo é privado, Afonso. É um segredo. Eu vivi com o segredo deles por 25 anos. Chega de segredos. Eu quero um palco. O palco perfeito se apresentou algumas semanas depois. A empresa, que ainda carregava o nome do meu marido, ia comemorar 50 anos de fundação. Luiz e Clara, em uma demonstração de poder e sucesso, estavam organizando uma festa de gala enorme para centenas de convidados, funcionários, investidores, a imprensa. Haveria discurso, e no meio do discurso deles, celebrando o legado do pai que eles assassinaram e roubaram, a verdade viria à tona. Afonso achou o plano arriscado, teatral demais, mas ele entendeu que, para
para mim, não era sobre dinheiro ou justiça legal. Era sobre a verdade. Era sobre dar voz ao meu Ricardo. Na semana da festa, a tensão na minha casa era quase palpável. Clara veio me ajudar a escolher um vestido, os olhos dela cheios de uma preocupação que eu sabia ser falsa. Ela queria garantir que a velhinha confusa não fizesse nenhuma cena. A senhora está se sentindo bem para ir, mãe? Vai ser uma noite longa, muito barulho. Eu não perderia por nada, minha filha. Eu disse, sorrindo. Ver vocês dois no palco, homenageando o pai de vocês, vai ser o momento mais emocionante da minha vida. E seria, mas não do jeito que ela imaginava. Na noite da festa, eu me arrumei com um cuidado que não tinha há décadas. Escolhi um vestido azul escuro, a cor favorita de Ricardo. Usei o colar de pérolas que ele me deu no nosso aniversário de 25 anos de casados. O último que comemoramos. Quando o motorista chegou, Luiz e Clara estavam na sala, impecáveis em seus trajes de festa. Eles me olharam com uma mistura de alívio e surpresa. Eu não parecia uma senhora frágil. Eu parecia inteira, forte. A caminho do salão de festas, no carro, Clara segurou minha mão. Mãe, hoje é uma noite muito importante para o Luiz e para mim, para a imagem da empresa. Por favor, se a senhora se sentir cansada ou confusa, me avise que eu te levo para um lugar mais calmo. Ok? Era uma ameaça velada. Não se preocupe, minha querida. Eu estarei perfeitamente lúcida. O salão era deslumbrante, cheio de gente importante e sorrisos falsos. Meus filhos eram o centro das atenções, recebendo cumprimentos, posando para fotos. Reis em um castelo construído sobre mentiras e ossos. Afonso chegou pouco depois, discreto, e se sentou em uma mesa no fundo, junto com Valdir, que parecia aterrorizado, mas determinado. Eu fui conduzida para a mesa de honra, bem na frente do palco. De lá, eu podia ver tudo. Eu podia ver os rostos de todos que em breve saberiam a verdade. A noite se arrastou com música, canapés e conversas vazias. E então, o momento chegou. O mestre de cerimônias anunciou o discurso dos presidentes da empresa. Meus filhos, Luiz e Clara. Eles subiram ao palco sob aplausos. Um telão enorme atrás deles mostrava uma foto sorridente de Ricardo. Meu estômago se revirou. Luiz começou a falar. Falou do sonho do pai, da visão dele, de como ele era um homem honrado e inspirador. Cada palavra era uma facada no meu peito. Então foi a vez de Clara. Ela falou de legado, de família, de como eles se esforçaram para honrar a memória do pai todos os dias. Ela olhou para mim, na primeira fila, e disse: e queremos agradecer especialmente a nossa mãe, nossa rocha, nossa inspiração, que sempre esteve ao nosso lado. Alguns convidados olharam para mim e sorriram. Eu apenas assenti, o rosto sem expressão. Quando ela terminou e os aplausos começaram, eu me levantei. Devagar, todos os olhos se viraram para mim. O silêncio caiu sobre o salão. Luiz e Clara me olharam do palco, o pânico começando a surgir em seus rostos. Eu caminhei lentamente até a pequena escada que levava ao palco. Um segurança tentou me impedir, mas eu apenas o olhei e ele recuou. Eu subi os degraus, um por um, a dor nos meus ossos me lembrando do motivo de eu estar ali. Cheguei ao púlpito, entre os meus 2 filhos que estavam congelados. Eu peguei o microfone. Minha mão não tremia mais. Boas noites, eu disse, a minha voz ressoando pelo salão silencioso. Meu nome é Isabela, e tudo o que meus filhos disseram é uma mentira. Um murmúrio percorreu a plateia. Eles falam de honrar um legado. O legado que eles honraram foi o da ganância. Eles falam de um sonho. O sonho deles começou com um pesadelo, o assassinato do próprio pai. Gritos de choque ecoaram. Clara tentou pegar o microfone da minha mão. Mãe, a senhora não está bem. Vamos. Eu a empurrei de leve. Eu nunca estive tão bem na minha vida, eu disse, olhando para ela com todo o desprezo que guardei por 25 anos. Eu me virei para o público. Meu marido não caiu daquele penhasco. Ele foi empurrado por eles. Apontei para Luiz e Clara, que agora estavam pálidos como fantasmas. Eles o empurraram e me empurraram junto, me deixando para morrer. Por quê? Porque o pai deles descobriu que eles estavam roubando esta empresa. Criaram uma empresa fantasma, a Sol Nascente Empreendimentos, e falsificaram a assinatura dele para desviar milhões. Nesse momento, o telão atrás de mim mudou. A foto de Ricardo desapareceu. E em seu lugar, surgiram os documentos que Afonso havia preparado. As cópias dos extratos, os laudos da falsificação de assinatura, os balanços de Valdir. Tudo estava lá, em letras garrafais, para que todos pudessem ver. Afonso tinha combinado com o técnico de som e vídeo. O caos se instalou. As pessoas se levantaram, cochichando, apontando. Fotógrafos da imprensa que estavam lá para cobrir uma festa social avançaram, os flashes das câmeras disparando sem parar. Luiz tentou dizer algo, mas sua voz não saía. Clara começou
começou a chorar. Um choro de desespero, não de arrependimento. Eu olhei para eles, uma última vez, no palco que deveria ser o de sua glória, mas que se tornou o de sua execução pública. O pior erro de vocês, eu disse a voz baixa, mas amplificada pelo microfone, não foi me empurrar, foi não terem tido a certeza de que eu morri. Eu larguei o microfone, que caiu no chão com um baque surdo. Desci do palco com a mesma calma com que subi. Afonso e Valdir vieram ao meu encontro. A polícia, que Afonso já tinha alertado para estar por perto, entrou no salão. Eu não olhei para trás para ver meus filhos sendo cercados, para ver o império deles desmoronar em uma única noite. Eu não precisava. Eu já tinha assistido à queda deles por meses, em câmera lenta, na minha mente. Aquilo era apenas a conclusão. Saí do salão de festas e respirei o ar frio da noite. Pela primeira vez em 25 anos, o vento não me trouxe a memória da queda. Ele me trouxe uma sensação de paz. A dor nos meus ossos ainda estava lá, uma companheira fiel, mas a dor da traição, a que me roubava o sono, essa tinha finalmente começado a cicatrizar. Eu não sabia o que viria a seguir. Processos, julgamentos, a solidão de uma família destruída por mim mesma, mas eu sabia que tinha feito o que precisava ser feito. Eu tinha dado voz ao meu Ricardo. Eu tinha feito justiça. Voltei para minha casa, para a minha cadeira na varanda, de onde eu podia ver as ondas quebrando lá embaixo. As mesmas ondas, a mesma vista, mas eu era outra mulher. Eu não era mais uma vítima. Eu era a sobrevivente. E finalmente, depois de um quarto de século, eu estava pronta para viver de novo. Os dias que se seguiram foram um borrão de manchetes de jornal, advogados e telefonemas de parentes chocados. A história se espalhou como fogo em palha seca. A vingança da matriarca, dizia um jornal. Escândalo familiar destrói império empresarial, gritava outro. Eu me recusei a falar com a imprensa. Minha parte estava feita. O resto era apenas o barulho das ruínas caindo. Afonso cuidou de tudo, me blindando do circo midiático. Ele e Valdir se tornaram as principais testemunhas da acusação. As provas eram esmagadoras. A perícia confirmou o desvio de dinheiro, as falsificações. Colegas de trabalho antigos, encorajados pela queda dos dois, começaram a aparecer com suas próprias histórias de ameaças e práticas antiéticas de Luiz e Clara ao longo dos anos. A muralha de mentiras que eles construíram era sólida, mas uma vez que a primeira pedra foi removida, tudo veio abaixo. Luiz e Clara foram presos preventivamente. Eu não os vi. Seus advogados tentaram um acordo, alegando que eu era uma senhora senil e manipulada por Afonso, que queria tomar o controle da empresa. Era uma tentativa desesperada e patética. Minha performance na festa, lúcida e cortante, e o depoimento que prestei ao delegado, detalhando cada passo do meu plano com uma clareza assustadora, derrubaram essa tese rapidamente. Ninguém mais me via como uma velhinha frágil. Agora, eles me viam como algo a ser temido. A empresa, sem liderança e mergulhada em escândalo, entrou em colapso. As ações despencaram. Investidores fugiram. Foi nomeado um interventor judicial para administrar a massa falida. O legado do meu Ricardo, que eu lutei para proteger, estava em cinza, mas eu percebi que o legado dele não era o concreto e o aço dos prédios da empresa. O legado dele era a honestidade, a integridade. E ao expor a falta disso nos nossos filhos, eu estava de uma forma torta e dolorosa honrando-o. Eu preferia ver a empresa em ruínas do que prosperando nas mãos sujas deles. O julgamento foi longo e penoso. Eu tive que depor, tive que encarar meus filhos no tribunal. Eles não me olhavam nos olhos. Luiz tinha envelhecido 10 anos em poucos meses. Clara estava magra, abatida, a arrogância substituída por um vazio assustado. Vê-los ali, no banco dos réus, não me trouxe alegria. Trouxe um cansaço profundo, uma tristeza pelo que poderíamos ter sido. A mãe dentro de mim chorou pelos bebês que eu segurei no colo, pelos filhos que eu amei incondicionalmente, mas a mulher que eles tentaram matar sabia que a justiça precisava seguir seu curso. Neste ponto da minha vingança, me pergunto, vocês já perdoariam alguém que lhes causou tanta dor? Contem suas experiências nos comentários enquanto continuo a minha história. No meu depoimento, eu contei tudo, a vida que tínhamos, o amor, a confiança, e então o empurrão, a sensação do ar faltando, a visão do rosto do meu Ricardo desaparecendo na escuridão, o impacto. Eu falei por horas, sem vacilar. Quando terminei, o silêncio no tribunal era absoluto. Ninguém duvidava de uma única palavra. Eles foram condenados, não apenas pelos crimes financeiros, mas pela tentativa de homicídio contra mim e pelo assassinato do pai. A promotoria usou a tese de que o empurrão foi a culminação do plano de roubo, o ato final para garantir o controle. Eles pegaram a pena máxima. Com o fim do julgamento, uma nova fase da minha vida começou. Uma fase de silêncio. A casa, que antes era assombrada pela presença
presença invisível da traição deles, agora estava apenas vazia. Eu vendi a empresa, ou o que restou dela, para um grupo de investidores que prometeu reerguê-la. Com o dinheiro, criei uma fundação com o nome de Ricardo, dedicada a ajudar jovens empreendedores honestos. Era a minha forma de reconstruir o legado dele de uma maneira que Luiz e Clara nunca poderiam manchar. Eu continuei morando na mesma casa, de frente para o mar. Aos domingos, ninguém mais vinha me visitar com flores baratas e sorrisos falsos. Lúcia, minha sobrinha, vinha às vezes trazendo seus filhos pequenos. Eles corriam pela casa, enchendo-a com um barulho de vida que eu não ouvia há muito tempo. Eu contava a eles histórias do avô deles, o verdadeiro Ricardo, o homem bom e trabalhador, não a caricatura que seus assassinos tentaram vender. Havia noites em que eu não conseguia dormir. Nesses momentos, eu ia para a varanda e olhava para o penhasco ao longe, mal visível na escuridão. Eu não sentia mais ódio. O ódio é um fogo que consome quem o sente, e eu estava cansada de queimar por dentro. O que eu sentia era uma paz fria, a paz de um campo de batalha depois que a guerra acaba. Eu tinha vencido, mas em uma guerra contra os próprios filhos, não existem vencedores de verdade, apenas sobreviventes. E eu sobrevivi. Eu vivi para contar a história e para garantir que a verdade, assim como as ondas do mar, continuaria a bater contra as pedras, incansável e eterna, muito tempo depois de todos nós termos partido. A dor nos meus ossos nunca foi embora, mas agora ela era apenas minha. Não era mais um presente deles. E isso, por si só, era uma espécie de liberdade. A liberdade, no entanto, é uma coisa estranha. Por anos, eu a desejei, mas quando ela finalmente chegou, veio com um silêncio que pesava mais do que a minha antiga dor. O silêncio da casa era diferente agora. Antes era um silêncio tenso, cheio de coisas não ditas, de mentiras flutuando no ar como poeira. Agora era o silêncio do vazio, um eco. Eu caminhava pelos cômodos e era como se as paredes tivessem perdido a memória. A cadeira onde Ricardo se sentava para ler o jornal, o degrau da escada onde Clara ralou o joelho aos 6 anos, o tapete da sala onde Luiz montou seu primeiro quebra-cabeça. As lembranças boas que eu guardava como um tesouro agora vinham misturadas com o veneno do que eles se tornaram. Era difícil separar o bebê que eu embalei do monstro que ele virou. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Eu acordava no meio da noite com o coração disparado, achando que tinha ouvido a chave na porta. Levava um tempo para lembrar que eles não viriam, nunca mais. Eu me pegava esperando o telefone tocar no domingo de manhã, um hábito de 25 anos que se recusava a morrer. O corpo se lembra do que a mente quer esquecer. Para me manter ocupada, mergulhei de cabeça na criação da fundação. Afonso, que se aposentou da empresa logo após o escândalo, se ofereceu para me ajudar a administrar tudo. Ele era um homem bom, leal ao meu Ricardo até o fim, e sua presença calma era um alívio. Passávamos as tardes na antiga biblioteca do meu marido, que transformei no escritório da fundação. As paredes, antes forradas com livros de negócios e engenharia, agora davam lugar a pastas com projetos de jovens cheios de sonhos. Eram ideias pequenas, mas honestas. Uma moça que queria abrir uma padaria artesanal. Um rapaz que desenvolveu um sistema de irrigação de baixo custo para pequenos agricultores. Um grupo de costureiras que queria formar uma cooperativa. Em cada um deles, eu via um pedaço do meu Ricardo. Aquele brilho nos olhos, a vontade de construir algo bom no mundo. Eu não estava apenas dando dinheiro a eles, eu estava investindo na esperança. Esperança de que o mundo ainda tinha gente boa, de que a honestidade ainda valia alguma coisa. Lúcia, minha sobrinha, se tornou meu porto seguro. Ela era filha da minha irmã mais nova, que se foi cedo demais. Lúcia tinha a doçura da mãe, mas com uma força que a vida lhe deu, ela não me tratava como uma coitada ou como uma heroína. Para ela, eu era apenas a tia Helena. Ela vinha me ver sem dia marcado, trazendo os filhos, Miguel de 7 anos e Beatriz de 5. Eles eram um furacão de vida, deixavam brinquedos espalhados pelo chão, sujavam o sofá de chocolate e faziam perguntas sobre tudo. Tia Helena, por que o mar faz barulho? Tia Helena, você já viu uma baleia de perto? A voz deles preenchia o vazio da casa. Um dia, Miguel encontrou uma caixa de fotos antigas no fundo de um armário. Eram fotos de Luiz e Clara quando crianças. Férias na praia, festas de aniversário, o primeiro dia de aula. Ele trouxe uma foto para mim. Nela, Luiz, com uns 10 anos, abraçava uma Clara de 8, ambos sorrindo para a câmera, com os dentes da frente faltando. Por um instante, meu coração se apertou com uma dor física, aguda.
Eram eles, meus filhos, antes de tudo. Quem são, tia? Miguel perguntou com seus olhos curiosos fixos em mim. Eu respirei fundo. O cheiro de poeira e papel velho da foto me transportou para aquele dia. Lembro-me de Ricardo tirando aquela foto no jardim. O sol estava quente e as crianças tinham acabado de tomar sorvete. São seus primos, querido. Luiz e Clara, eu disse com a voz mais firme que consegui. Eles não vêm visitar a gente? Ele perguntou com a inocência que só uma criança tem. Lúcia, que estava na cozinha preparando um café, ouviu a conversa e se aproximou. Ela olhou para mim, seus olhos cheios de compreensão. Ela sabia de tudo, claro. A família inteira sabia. Alguns me apoiaram, outros me julgaram em silêncio. Mas Lúcia nunca vacilou. Ela se ajoelhou ao lado do filho e disse com uma delicadeza imensa: eles estão viajando, meu amor. Uma viagem muito, muito longa. Miguel aceitou a resposta e logo se distraiu com outro brinquedo. Mas eu fiquei ali, segurando aquela foto. A mulher que os colocou no mundo e a mulher que os colocou na cadeia travaram uma batalha silenciosa dentro de mim. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, eu chorei. Não de raiva, nem de alívio. Chorei pela perda. Não a perda do meu marido. Essa era uma ferida antiga e cicatrizada. Chorei pela perda dos filhos que eu pensei que tinha. Chorei pela mãe que eu fui e que eles mataram junto com o pai. O tempo foi passando. A rotina se instalou. As manhãs eram para fundação. As tardes para as visitas de Lúcia ou para cuidar do meu pequeno jardim de rosas. As noites eram para os livros e para o som do mar. Eu estava construindo uma nova vida sobre as ruínas da antiga. Uma vida mais quieta, menor, mais minha. E aos poucos, eu comecei a sentir algo que não sentia há décadas. Uma paz que não era fria. Era uma paz morna, como o sol da manhã na varanda. Essa paz foi quebrada numa terça-feira chuvosa. Chegou uma carta. Eu a reconheci imediatamente, não pelo remetente, que era apenas um código do sistema prisional, mas pela caligrafia no envelope. Era de Clara. Minhas mãos tremeram. Por um momento pensei em rasgá-la, queimá-la, jogá-la no mar. Deixei a carta sobre a mesa da entrada e tentei continuar meu dia, mas ela estava lá, um retângulo branco pulsando na penumbra do corredor, uma bomba esperando para explodir meu mundo recém-construído. Eu resisti por 2 dias. Andava pela casa e meus olhos eram puxados para a carta. Era como se ela me chamasse. Na terceira noite eu não aguentei mais. Com uma xícara de chá de camomila ao lado, que não faria efeito algum, eu me sentei na poltrona da sala e abri o envelope com um abridor de cartas de prata que foi de Ricardo. O papel era fino, de baixa qualidade. A letra de Clara, antes tão redonda e perfeita, estava tremida, apressada. Mamãe, começava. A palavra me atingiu como um soco. Eu sei que a senhora me odeia, tem todo o direito. Eu não peço seu perdão, porque sei que o que fizemos não tem perdão. Escrevo apenas porque não aguento mais o silêncio. Todas as noites eu fecho os olhos e vejo o rosto do papai. E o seu. Vejo o seu olhar antes de tudo. Aquele olhar de decepção. É pior do que qualquer punição, qualquer cela. Luiz não está bem. Ele não fala com ninguém. A culpa o está consumindo. Ele era o mais velho. Ele se sente responsável por ter me arrastado para isso. Mas a culpa é minha também. Fui fraca, ambiciosa, cega. Eu só queria dizer que sinto muito pelo papai. E sinto muito por ter destruído nossa família. Eu amava vocês. Do meu jeito torto e horrível, eu amava sua filha, Clara. Eu li a carta 1, 2, 10 vezes. Cada palavra era uma faca girando na minha ferida. Manipulação, arrependimento genuíno, era impossível saber. A Clara que eu conhecia era uma mestra em dizer às pessoas exatamente o que elas queriam ouvir. Ela estava tentando jogar com o meu coração de mãe a única parte de mim que ela talvez achasse que ainda poderia alcançar. A menção a Luiz, dizendo que ele não estava bem, era um golpe baixo e calculado. Ela sabia que, apesar de tudo, a imagem do meu primogênito sofrendo ainda me atingiria. Fiquei sentada no escuro por horas com a carta nas mãos. O que ela queria? Uma visita? Dinheiro para um advogado melhor? Ou ela só queria me atormentar, garantir que eu nunca tivesse paz de verdade? A mãe dentro de mim sussurrava: ela é sua filha, ela está sofrendo. Mas a sobrevivente gritava: é uma armadilha, ela é uma serpente, não se deixe picar de novo. Na manhã seguinte eu estava exausta. As olheiras fundas no espelho me lembravam da mulher que eu era antes do julgamento. Eu não podia voltar para aquele lugar escuro. Peguei a carta, fui até a lareira da sala, que eu raramente usava. Acendi um fósforo e vi o papel se contorcer e virar cinza. Enquanto as palavras dela desapareciam na fumaça, eu tomei uma decisão. Eu não responderia. Eu não daria a ela o poder de me desestabilizar. O silêncio que ela dizia não aguentar seria a minha única e definitiva resposta. Mas a semente da dúvida havia sido plantada. E se ela estivesse falando a verdade?
verdade? E se o remorso fosse real? E se meus filhos estivessem apodrecendo não só numa cela, mas na própria culpa? Eu tentava afastar esses pensamentos, mas eles voltavam nos momentos mais quietos, como fantasmas. Para combatê-los, me dediquei ainda mais à fundação. Eu precisava de um propósito maior do que a minha própria dor. Eu precisava ver o bem florescer. Foi nessa época que conheci Sofia. Ela era a moça que queria abrir a padaria artesanal. Tinha 20 e poucos anos, olhos que brilhavam de paixão e mãos cheias de calos. De tanto trabalhar, ela apresentou seu projeto para mim e para Afonso com um nervosismo que era ao mesmo tempo cativante e profissional. Ela não queria apenas fazer pão, ela queria criar um ponto de encontro para a comunidade, usar ingredientes locais, dar emprego a outras mulheres do bairro. Ela não falava de lucros astronômicos ou de expandir para uma rede de franquias. Falava de massa madre, de fornos de lastro e do cheiro de pão quente de manhã. Eu aprovei o projeto dela na hora, mas fiz mais do que isso. Eu me tornei uma espécie de mentora para ela. Eu a ajudei a encontrar um bom ponto comercial, a negociar com fornecedores, a entender a burocracia. Eu visitava a obra da padaria quase todos os dias. Ver aquele espaço vazio se transformar, ganhando paredes coloridas, um balcão de madeira e um forno enorme, me dava uma alegria que eu não sentia há muito tempo. Era uma construção literal, real, que se contrapunha à destruição que marcou minha vida. Sofia era grata, mas não subserviente. Ela me ouvia com atenção, mas também defendia suas próprias ideias com firmeza. Ela me lembrava de mim mesma quando jovem, cheia de garra e de sonhos. Ela me contava sobre sua família, seus pais que eram professores e que a apoiavam com o pouco que tinham. Era uma família simples, unida pelo afeto, não pela ganância. Estar perto dela e da sua realidade era como respirar ar puro depois de passar anos trancada em um quarto abafado. Um dia, estávamos sentadas em um banco empoeirado no meio da obra da padaria, tomando café em copos de plástico. Ela me perguntou sobre Ricardo. Eu nunca falava dele com estranhos, mas com Sofia parecia natural. Eu contei a ela sobre como ele começou a empresa do zero, sobre sua ética de trabalho, sobre como ele tratava cada funcionário pelo nome. Ele deve ter se orgulhado muito dos seus filhos por eles terem continuado o trabalho dele, ela disse inocentemente. O ar ficou pesado por um segundo. A pergunta não tinha maldade, mas abriu uma porta que eu mantinha trancada. Eu olhei para as minhas mãos, para as veias saltadas e as manchas da idade. O orgulho às vezes nos cega, Sofia. A gente vê nos filhos o que a gente quer ver, não o que eles realmente são. Foi a única coisa que eu disse. Ela percebeu que tinha tocado num ponto sensível e mudou de assunto, mas o momento ficou pairando entre nós. Ela não precisava saber da minha história. O que importava era que, de alguma forma, ao ajudá-la, eu sentia que estava consertando algo quebrado dentro de mim. Eu estava construindo um legado diferente para o nome de Ricardo, um legado de pão, não de sangue. Os meses se passaram. A padaria, batizada de O Girassol, finalmente ficou pronta. A inauguração foi numa manhã de sábado ensolarada. O lugar estava lotado. O cheiro de pão quente e café fresco se espalhava pela rua. Amigos e familiares de Sofia, vizinhos, os outros jovens ajudados pela fundação, todos estavam lá. Lúcia veio com as crianças. Miguel e Beatriz correram para o balcão, com os olhos brilhando para os doces. Eu fiquei num canto, observando tudo. Sofia, com o avental branco e o rosto corado de felicidade e cansaço, ia de um lado para o outro, agradecendo a todos, servindo um pedaço de bolo aqui, um pão de queijo ali. Em um dado momento, nossos olhos se cruzaram por cima da multidão. Ela sorriu para mim, um sorriso tão grande e genuíno que iluminou seu rosto. Naquele sorriso não havia mentira, não havia interesse, havia apenas gratidão e alegria. E eu sorri de volta. Naquele instante, eu entendi. A vingança não tinha me curado. A justiça não tinha me trazido paz. O que estava me curando era aquilo. A vida continuando. A semente do bem que eu plantei florescendo num girassol. O legado do meu Ricardo não estava nas cinzas da empresa que levava seu nome, mas no cheiro de pão daquela padaria, na felicidade daquela moça, nas risadas das crianças comendo doce. Enquanto eu observava aquela cena, meu celular vibrou na bolsa. Era um número desconhecido. Eu atendi, desconfiada. Senhora Helena? Disse uma voz masculina, formal. Meu nome
é Dr. Almeida. Sou advogado. Eu represento o Sr. Luiz. Meu estômago gelou. O barulho da festa ao meu redor pareceu sumir. Eu não tenho nada a falar com o senhor. Eu disse com a voz baixa e dura. Por favor, senhora. É um assunto urgente. Meu cliente sofreu um incidente na prisão. Ele está hospitalizado em estado grave. Ele está pedindo para vê-la. Ele chama pelo seu nome. O mundo girou. Luiz, meu menino, ferido, sozinho. A imagem dele, pequeno, caindo da bicicleta e correndo para o meu colo, com o joelho sangrando, invadiu minha mente. O instinto de mãe, aquele animal primitivo que vive dentro de nós, urrou: corra, vá até ele, ele precisa de você. Mas a voz da razão, fria e cortante, me segurou. Era mais um jogo? Uma tentativa desesperada de me atrair para perto, de me usar para algum recurso legal, para um pedido de prisão domiciliar? Eu sinto muito pelo que aconteceu com ele, eu disse. E as palavras soaram estranhas na minha boca. Mas eu não posso ir. Não há nada que eu possa fazer. Senhora Helena, ele pode não sobreviver. É talvez a sua última chance de... O advogado começou a dizer. A minha última chance foi naquela noite, no penhasco. Eu o cortei. E ele a desperdiçou. Por favor, não me ligue mais. Eu desliguei o telefone antes que ele pudesse responder. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar o aparelho. Lúcia se aproximou preocupada. Tia, aconteceu alguma coisa? Você está pálida. Eu balancei a cabeça. Não foi nada, querida. Apenas um engano. Eu não contei a ela. Não contei a ninguém. Aquele era um fardo que eu carregaria sozinha. Eu não sabia se Luiz estava realmente morrendo. Talvez nunca soubesse. E uma parte de mim, uma parte feia e sombria que eu odiava, não se importava. A parte que ele e Clara criaram. A parte que sobreviveu. Eu voltei a minha atenção para a festa, peguei Beatriz no colo. A bochecha dela estava suja de chocolate. Ela me deu um beijo melecado e riu. Eu a abracei com força. O calor do seu corpo pequeno contra o meu peito era real. O amor dela era real. Aquilo era real. Luiz e Clara pertenciam a um passado que eu tinha decidido enterrar. Eles eram fantasmas. E eu não podia mais deixar que os fantasmas governassem a minha vida. Mais tarde, quando a festa acabou e a noite caiu, eu voltei para casa. O silêncio me recebeu como sempre, mas desta vez não era pesado. Era um silêncio de calma. Fui para a varanda e olhei para o mar. As ondas quebravam nas pedras. O mesmo som de sempre. O penhasco estava lá longe, uma sombra contra o céu estrelado. Eu pensei em Luiz. Pensei nele em uma cama de hospital, sozinho. A mãe em mim sentiu uma pontada de dor, mas a mulher que eu me tornei sabia que algumas feridas não podem ser curadas. Algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas. Minha ida até ele não mudaria nada. Não traria Ricardo de volta. Não apagaria 25 anos de mentiras. Talvez só servisse para me destruir um pouco mais. E eu não tinha mais nada para dar a eles. Eu já tinha dado a minha vida inteira. Eu tinha escolhido a vida. A vida que florescia na padaria da Sofia. A vida que corria pela minha casa, nos pés dos filhos de Lúcia. A minha própria vida finalmente em paz. Eu sobrevivi ao empurrão, à queda, à traição. E agora eu sobreviveria ao último chamado da sereia. A última tentativa deles de me puxar para o fundo do abismo com eles. Eu escolhi ficar na minha rocha, olhando o mar, sentindo o vento. A dor nos meus ossos ainda estava lá, uma velha companheira, mas agora ela era só isso, uma dor, não uma sentença. Eu era livre e pela primeira vez eu acreditei nisso de verdade. A guerra tinha acabado e eu, de pé sobre as cinzas, tinha encontrado uma maneira não apenas de sobreviver, mas de voltar a florescer. Espero que tenham compreendido a minha decisão, a minha busca por justiça. Me digam nos comentários o que acharam da minha história. Se gostaram, deixem um like e se inscrevam para acompanhar os próximos capítulos desta saga. A verdade, muitas vezes, é mais cruel que a ficção.